Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 82 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade. Você sabe qual é a diferença entre volume e capacidade? Vamos aprender isso hoje. E você sabe como calcular o volume e a capacidade? Também vamos aprender isso hoje. Vem comigo! Bom, muita gente pensa que volume e capacidade é a mesma coisa, mas não é, tá? Nós definimos o volume como sendo o espaço que um corpo, um objeto, é capaz de ocupar. Por exemplo, essa xícara que eu tenho aqui na mão, tá? Se eu colocá-la sobre a mesa, ela vai estar ocupando um espaço da mesa, um espaço da minha cozinha. Então isso é o que nós chamamos de volume, o espaço ocupado por um determinado objeto. Agora, a capacidade é o volume de líquido que pode ser colocado dentro do recipiente. Então, dentro dessa xícara, eu posso colocar uma quantidade de líquido. E essa quantidade de líquido que vai caber aqui dentro é o que nós chamamos de capacidade. Então, a capacidade é uma quantidade de líquido que vai ser colocado dentro do recipiente. Repare que são coisas diferentes. Até mesmo a unidade de medida que nós vamos utilizar é diferente. A gente vai falar mais sobre a unidade de medida daqui a pouco, tá? Mas no caso da capacidade, por ser líquido, eu vou medir a capacidade em litro ou mililitro, certo? Agora, o volume eu vou medir em metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico. Então, até mesmo nas unidades de medida, a gente tem diferença entre volume e capacidade. Agora, vamos pensar no seguinte exemplo. Olha só, eu tenho aqui um bloco retangular que poderia representar um aquário. Então, imagina que isso aqui seja um aquário, que ele tem 50 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Aliás, sempre que a gente falar em volume, né, e capacidade, a gente vai estar trabalhando com objetos tridimensionais, né, objetos que ocupam lugar no espaço. São sempre três dimensões, ó, comprimento, largura e altura. Agora, como é que eu faria para calcular o volume, né, desse aquário que está aqui? Qual seria o volume do aquário que eu tenho aqui? Para a gente calcular o volume de um bloco retangular como esse aqui, de um paralelepípedo, é muito simples. Basta a gente multiplicar as três dimensões. Então eu vou pegar aqui, ó, vamos abreviar, senão não cabe, né? Vou pegar a medida do comprimento, vou multiplicar pela medida da largura e vou multiplicar ainda pela medida da altura, tá certo? Então, multiplicando essas três dimensões, a gente vai encontrar o volume desse aquário. Tem quem prefere ainda, ao invés de colocar comprimento, largura e altura, colocar ABC, né? São três dimensões, tem a dimensão A, a dimensão B, a dimensão C. Então, se você preferir, ao invés de chamar de comprimento, largura e altura, você pode falar que é A vezes B vezes C. Também podemos utilizar o pontinho ao invés do xizinho. No caso do nosso aquário, o comprimento é 50 vezes a largura, que é 40, vezes a altura, que é 30. Perceba que se a gente trocar a ordem, né, dessas unidades aqui, desses valores, dos fatores, né, não vai mudar em nada, né? Se eu multiplicar a largura primeiro e depois o comprimento, isso não vai mudar o resultado. Bom, 50 vezes 40 vai dar 2.000. E 2.000 vezes 30 vai dar 60.000, tá? Então, o volume desse aquário é 60.000. Agora, 60.000 o quê, professor? Repare que aqui a gente tem centímetro, centímetro, centímetro. Então, aqui a gente vai ter centímetro cúbicos, certo? Então, essa vai ser a unidade de medida do volume desse aquário, 60.000 centímetros cúbicos. Tudo bem até aqui, gente? Então, para eu calcular o volume de um bloco retangular, de um paralelepípedo, até mesmo de um cubo, né? Basta multiplicar as três dimensões, comprimento, largura, altura. Nesse caso, 50 vezes 40 vezes 30, que dá 60.000. Não podemos esquecer de colocar a nossa unidade de medida. Agora, para cada centímetro cúbico que a gente tem, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Cada centímetro cúbico corresponde a 1 ml, 1 mililitro. Então, se a gente tem um aquário onde o volume é de 60.000 centímetros cúbicos, nós podemos dizer que a capacidade é de 60.000 mililitros, 60.000 ml, que corresponde a 60 litros, tá certo? Então, um aquário
com essas dimensões aqui, é um aquário que tem uma capacidade de 60 litros. Dentro desse aquário, eu consigo colocar 60 litros de água. Bom, esse é o comecinho da nossa aula. A gente vai falar agora um pouco mais sobre as unidades de medida de volume e capacidade. Vamos relacionar, né? Fazer as relações entre as unidades de medida de volume e capacidade e depois trabalhar com um monte de exercícios. São 4 ou 5 que eu separei aqui para essa aula. Tem bastante exercício, situação, problema, tá? Já aproveito aqui e faço um pedido para você, quem ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, né? Ajuda aí o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixa um comentário legal, deixa o seu joinha e venha fazer parte do projeto. Você também, vem comigo. Quando nós estudamos as unidades de medida, nós vimos a unidade de medida comprimento, certo? Vimos que nas unidades de medida de comprimento, nós temos um metro como a unidade padronizada pelo Sistema Internacional de Medidas. Aí nós temos os múltiplos do metro, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro. E temos os submúltiplos do metro, que são decímetro, centímetro e milímetro. Para ajudar a memorizar essa tabelinha aqui das unidades de medida de comprimento, a gente criou aquela frasezinha, lembra? Quem? Humano dançando Macarena durante 100 meses. Enfim, tá? Só uma piadinha, só uma forma para memorizar essa sequência. Bom, nós vimos aí que para fazer a conversão das unidades de medida de comprimento, a gente ia multiplicando por 10 quando a gente caminha para a direita aqui e dividindo por 10 quando caminha para a esquerda, beleza? Depois nós fomos estudar as unidades de medida de área, e aí nós vimos que o metro quadrado era a unidade padrão para se medir área, para se medir superfície. E aí nós tínhamos aqui decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado, tínhamos o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E para fazer a conversão de uma unidade de medida para outra, de área, a gente ia fazendo vezes 100, né? Ia multiplicando por 100, que é o quadrado de 10, certo? Então a gente ia multiplicando por 100 quando caminhando para a direita, dividindo por 100 quando caminhava para a esquerda. Agora nós vamos estudar as unidades de medida de volume. E o metro cúbico vai ser a nossa unidade padrão, definida pelo Sistema Internacional de Medidas. O que seria um metro cúbico? Seria uma caixa no formato de um cubo, onde cada aresta tem 1 metro. Então é uma caixa que a gente cabe dentro dessa caixa, né? Quase uma mini piscina aí. Então uma caixa onde cada aresta tem 1 metro, né, do cubo, certo? Então isso seria o nosso metro cúbico. Aí o metro cúbico tem os múltiplos e submúltiplos, que são decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. E também temos os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, tá? Para a gente ter uma ideia, né? O que seria o centímetro cúbico? Seria um cubo bem pequenininho, tipo esses dados que a gente tem em jogos de tabuleiro, tá? Um cubo bem pequenininho, onde cada aresta tem 1 centímetro. Então ali nós teríamos 1 centímetro cúbico, olha só. Seria como se fosse esses cubinhos aqui do cubo mágico, sabe? Cada cubinho desse aqui tem aproximadamente 1 centímetro de aresta. Então isso aqui seria 1 centímetro cúbico. Um cubo onde cada aresta tem 1 centímetro. Bom, e o decímetro cúbico? Decímetro cúbico já é uma caixinha um pouco maior. Lembra que o decímetro corresponde a 10 centímetros. Então seria uma caixinha onde cada aresta tem 10 centímetros. Tá? Tipo quase um porta-caneta, um porta-lápis, um pouco maior que isso ainda, tá? Então esse seria o decímetro cúbico. Agora, para a gente fazer as conversões, para a gente converter de uma unidade de medida de volume para outra unidade de medida de volume, nós vamos sempre ir multiplicando quando a gente caminhar para a direita, tá? E multiplicando por quanto, professor? Por 1000, que é o resultado de 10 ao cubo. Então a gente multiplica por 1000 quando a gente caminhar para a direita, né? Quando for necessário fazer a conversão de uma unidade de medida para outra, vamos multiplicando por 1000, tá? Se for uma conversão de uma unidade maior para uma unidade menor. Agora, e se eu tiver que converter ao contrário, da esquerda para a direita? Aí nós vamos usar, ou melhor dizendo, desculpa, da direita para a esquerda. Nós vamos usar a operação inversa da multiplicação. Nós vamos dividir por 1000 aqui, tá? Então, sempre que eu quiser fazer uma conversão de uma unidade de medida menor para uma maior, no caso do volume, eu vou dividindo por 1000. Tá certo? Então, essas são
as unidades de medida de volume que nós temos. Tudo bem? Então, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. No caso das unidades de medida de capacidade, nós já estudamos isso, tá? Nós utilizamos com maior frequência aí o litro e o mililitro, mas nós temos aí o litro, o decilitro, hectolitro, quilolitro, temos o decilitro, eu falei errado aqui, é decalitro, hectolitro, quilolitro. Aí teríamos o decilitro, centilitro, mililitro. O que mais a gente usa são esses dois aqui. E para fazer a conversão de uma unidade de medida para outra, a gente faz vezes 1000 e divide por 1000. Tá certo? Então essas são mais fáceis, né? São as mais usuais aí que nós temos, litro e mililitro. Agora é importante a gente conhecer as relações entre essas unidades de medida. Por exemplo, uma caixa que tem o formato de um cubo e que cada aresta tem 1 metro, ou seja, 1 metro cúbico, dentro dessa caixa, que tem o volume de 1 metro cúbico, vão caber quantos litros de água? Ou de qualquer outro líquido? Isso é importante a gente saber. Muitos exercícios vão pedir para a gente fazer essa conversão, tá? E você precisa registrar isso, precisa deixar anotado para sempre estar recordando. 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros, tá? Então, dentro de uma caixa de 1 metro de aresta, tá? Vão caber aí dentro dela 1000 litros de água. Agora, se for uma caixa menorzinha, professor, se for uma caixa de 1 decímetro cúbico. Bom, 1 decímetro cúbico, dentro de 1 decímetro cúbico cabe 1 litro de água. Tá? Então, essa relação também é muito importante. Saber que 1 decímetro cúbico, um cubo que tem aresta igual a 1 decímetro, dentro dele vai caber 1 litro de água. Ah, e se for o centímetro cúbico, professor? O centímetro cúbico, dentro de 1 centímetro cúbico, cabe 1 ml, 1 mililitro de água, que foi a relação que eu usei no exercício anterior, né? Então, a gente tem aqui que dentro de uma caixinha cúbica, onde cada aresta tem 1 centímetro, dentro dela cabe 1 ml, 1 mililitro. Então, essas são as 3 relações aí que a gente precisa estar conhecendo. Tá? 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, né? Um volume de 1 centímetro cúbico corresponde a uma capacidade de 1 ml. Um volume de 1 decímetro cúbico corresponde a uma capacidade de 1 litro. Um volume de 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros. Tudo bem? Então essas são as 3 fundamentais que a gente precisa conhecer e saber, tá? Pessoal, daqui para frente, vamos trabalhar com exercícios agora? Vamos ver essas transformações, tudo esses cálculos na prática? Então vamos lá. Vou colocar o exercício na sua tela. Gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse responder, depois desse play para verificar se está certo. Bom, nossa primeira questão aí é uma questão bem simples, né? Ó, na figura abaixo tem-se uma caixa sem tampa que foi preenchida com cubos cujos lados medem 1 centímetro. Então aqui todos esses cubinhos que estão desenhados são cubos que têm lados, que têm arestas de 1 centímetro. Então o volume de cada um deles é de 1 centímetro cúbico. Se a gente determinar quantos cubinhos tem aqui, nós vamos encontrar o volume dessa caixa aí. Bom, então como ele fala que os cubos têm 1 centímetro, então a gente pode contar aqui, né? Ó, aqui tem 1 centímetro. Aqui tem mais 1 centímetro, aqui tem mais 1 centímetro, mais 1 centímetro, mais 1 centímetro. Então a gente tem um total de 5 centímetros se a gente pegar os 5 cubinhos que estão aqui lado a lado, um do outro, né? Repare que a gente está contando cubos, tá, gente? Então são cubinhos, tem 5 cubinhos aqui embaixo, 5 centímetros então, porque cada um tem aresta de 1 centímetro. Na lateral aqui, ó, nós temos 4 centímetros, ó. Se a gente contar, né, a gente tem 1 centímetro dessa aresta do primeiro cubo, mais 1 centímetro da segunda aresta, mais 1 centímetro da terceira e mais 1 da quarta. 4 centímetros. E aqui de pé, na altura, a gente tem 3 centímetros no total, certo? Dá para perceber aqui, ó, que aqui a gente tem a aresta de 1 cubinho, então 1 centímetro, aqui a aresta de mais 1 cubinho, mais 1 cubinho, 3 no total. Então nós temos aí uma caixa com comprimento 5, largura 4, altura 3. Para calcular o volume dessa caixa, basta a gente multiplicar as 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então o nosso volume aí vai ser igual a 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá
20, e 20 vezes 3 dá 60. Para facilitar a escrita, gente, vamos usar só a letra V para representar volume, tá? Fica mais fácil. Então, volume é igual a 60. Lembrando que esse 60 tem que ter uma unidade de medida. Como as três unidades estão em centímetro, vai ser um volume de 60 centímetros cúbicos. Perfeito? Então tá aí, nosso primeiro exercício está feito. Segunda questão na sua tela. Pessoal, nesse segundo exercício nós temos que calcular o volume, né? O volume desses dois paralelepípedos, desses dois blocos retangulares. E para a gente calcular o volume, nós já sabemos que nós devemos multiplicar as três dimensões. Então, na primeira caixa que está aqui, ó, o volume vai ser igual a A vezes B vezes C. Basta multiplicar as três dimensões e está tudo certo, né? Então, vamos lá. O volume vai ser igual a 10 vezes 15 vezes 15. Correto? Bom, vou começar aqui a multiplicação pelo 15 vezes 15, que dá 225. E aí, 225 vezes 10 dá 2.250. Olha só que importante isso aqui, ó. As três unidades, as três dimensões, né, do meu paralelepípedo estão em centímetros. Por isso que eu posso multiplicar tudo de uma vez rapidinho, né? 10 vezes 15 vezes 15. Porque todas estão na mesma unidade de medida. E aí, a hora que eu calculo o meu volume, eu encontrei 2.250 centímetros cúbicos, certo? Então, se as minhas dimensões estão em centímetro, o meu volume também estará em centímetro. Como são três dimensões, centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da primeira caixinha. Agora, no caso da segunda caixinha, tem um detalhe importante aqui que a gente não pode deixar de perceber. Nós temos as três dimensões, mas tem uma delas que está em centímetro, enquanto as outras estão em metros. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui e começar a multiplicar o valor numérico de cada uma das dimensões, tá? Por quê? Porque elas precisam estar na mesma unidade de medida. Então, primeiro a gente vai fazer uma conversão. Vamos passar de centímetro para metro. Vamos lembrar aqui uma parte da nossa tabelinha. Dançando, quem humano dançando Macarena durante 100 meses. Então, ó, o que nós temos aqui? Nós temos uma quantidade de centímetro, que é 65 centímetros. Nós queremos passar ela para metro. E assim a gente vai ficar com as três unidades em metro. Bom, para eu passar de centímetro para metro, eu tenho que dividir uma vez por 10, tá? Vai dar 6,5. E aí eu vou dividir mais uma vez por 10 e vai encontrar o resultado de 0,65. Então, 65 centímetros correspondem a 0,65 metros. Então, ao invés de usar 65 centímetros, eu vou usar aqui 0,65 metros. 65 centésimos do metro, que seria 65 centímetros. Bom, feito isso, agora a gente vai para o cálculo do volume. O volume é o produto, né, a multiplicação aí das três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura, tá? Você vai multiplicar aí as três dimensões. Agora, substituindo, nós temos comprimento 1,75 metros vezes a largura, que é 0,65 metros, vezes a altura, que é de 1,2 metros. Agora, para facilitar aí, eu vou usar a calculadora, tá? Só para a gente ganhar tempo. Então, 1,75 vezes 0,65 vezes 1,2, tá? Multiplicando tudo isso, deu 1,365. 1,365 metros cúbicos, tá? Repare que agora nós temos as três dimensões em metros, né? Então, metro, 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 o meu volume vai ser metro cúbico, ok? Se o exercício tivesse pedido a capacidade desses recipientes, aí a gente teria que converter, né, para litro e mililitro. Por exemplo, aqui daria 2.250 ml, cada centímetro cúbico é 1 ml, então daria 2.250 ml, que são 2,25 litros, e aqui daria 1,365 metros cúbicos. Cada metro cúbico tem 1.000 litros, então aqui seriam 1.365 litros de água, tá certo? Pessoal, vamos lá. Terceiro exercício, então, na sua tela. Espero que você esteja compreendendo, entendendo e gostando da aula até aqui.
Bom, agora nós temos uma situação problema, que diz assim, ó, Caio pesquisou o preço da areia fina para utilizar em uma reforma de um galpão. O valor mais em conta que ele encontrou foi de R$ 149,90 o metro cúbico. Então, para cada metro cúbico de areia, ele ia pagar R$ 149,90. Ele comprou determinado volume dessa areia que foi entregue em um caminhão cuja caçamba, completamente cheia, tinha dimensões de 7,2 metros, 2,2 metros e 3,5 metros. Qual o valor pago pela areia adquirida por Caio? Então toda a areia que ele comprou veio dentro de uma caçamba do caminhão que tinham as dimensões citadas aqui no problema, certo? Então nós podemos dividir nossos problemas em duas partes, né? Primeiro a gente precisa saber o volume total de areia que o Caio comprou, tá? Como que a gente vai achar o volume total de areia que o Caio comprou? Vamos multiplicar aí as dimensões dadas no problema, né? A vezes B vezes C. Depois que a gente encontrar o volume total da areia, a gente vai multiplicar pelo preço de cada metro cúbico. Então vamos lá. O volume total de areia vai ser 7,2 vezes 2,2 vezes 3,5. Tá? Então essas eram as dimensões da caçamba, né? 7,2 devia ser o comprimento da caçamba, 2,2 a largura e 3,5 a altura, mais ou menos isso, né? Então é uma caçamba que tem a forma de uma caixa, de um bloco retangular. Para calcular o volume, basta multiplicar as três dimensões, e aí o volume vai ser o resultado dessa multiplicação. Vou usar a calculadora aqui mais uma vez. 7,2 vezes 2,2 vezes 3,5 dá um total de 55,44 metros cúbicos. 55,44 metros cúbicos. Agora que a gente sabe o total de areia que ele comprou, nós vamos multiplicar pelo preço de cada metro cúbico. Se um metro cúbico custa R$ 149,90 e ele vai comprar 55,44 metros cúbicos, então o valor total que ele gastará é o resultado dessa multiplicação. Vamos lá, ó. Vezes 149,90, o resultado dá 8.310,456, tá? Então, aproximadamente 45 centavos ou 46 centavos, tá? A gente sabe que quando se trata de dinheiro, a gente não tem a terceira casa decimal. Então, esse é o valor que o Caio gastará comprando a areia, tá? Vai gastar R$ 8.310,45, isso só com areia fina. Meu Deus, imagina o valor total que o Caio vai gastar com essa reforma. Esse exercício eu fiz questão de colocar aqui para trabalhar com vocês, porque olha só que interessante. Ó. Patrícia encheu um cubo com água até a borda, como mostra a figura a seguir. Depois despejou a água em um medidor para verificar a sua capacidade, obteve que nele cabia 1 litro de água. Então a Patrícia ela usou uma forma empírica, né? Ela pegou aqui, encheu o cubo de água, depois despejou a água do cubo em um medidor, tipo uma jarra, pode ser uma jarra, um copo de medida, né? E verificou que a quantidade de água que cabia aqui dentro era de 1 litro. Então essa é a capacidade de água que cabe dentro desse cubo, certo? Lembrando que é um cubo, as arestas são todas iguais, tá? Já o Júlio fez o seguinte, para saber a capacidade, Júlio determinou seu volume a partir da medida das suas arestas externas. Depois determinou a capacidade dele. Assim, disse que a capacidade do cubo era de 1,481 litros. Repare que deu uma pequena diferença aqui, né? Pequena não, bastante, considerável, né? Uma diferença considerável aqui. Para a gente entender o que o Júlio fez, ó, o Júlio pegou o seguinte, bom, é um cubo, então um cubo ele tem todas as arestas iguais, o comprimento é 11,4, a altura também é 11,4 e a largura aqui também é 11,4 centímetros. Então o que o Júlio fez? Ele foi calcular o volume é A vezes B vezes C, certo? Você multiplica as três dimensões. No caso do cubo, a gente não precisa usar três letrinhas diferentes, já que as arestas são todas iguais. Então eu posso falar que o volume é A vezes A vezes A. Aresta vezes aresta vezes aresta. Tá certo? Ou ainda, né? Posso usar a notação de potência, falar que o volume é A ao cubo. Aresta vezes aresta vezes aresta, tá? São só notações diferentes. Bom, mas enfim, o volume calculado pelo Júlio foi 11,4 vezes 11,4
vezes 11,4. Isso dá um total de 1.481 centímetros cúbicos, certo? Então, esse foi o volume encontrado pelo Júlio. Aí ele converteu para a capacidade, então ele foi determinar agora quantos litros são. Nós sabemos que cada centímetro cúbico corresponde a 1 ml, então dá um total de 1.481 ml, que é igual, né, para passar de ml para litro, a gente divide por 1.000, que vai ser igual, então, a 1,481 litros. Certo? Então, foi assim que o Júlio procedeu, né? Ele fez o cálculo matemático para chegar nessa capacidade aqui, de 1,481 litros. Aí, são duas perguntas. Na letra A, fala assim, qual é a diferença entre a capacidade encontrada pela Patrícia e pelo Júlio? A diferença é o resultado da conta de menos. Então, a gente vai pegar a capacidade que o Júlio encontrou, 1,481, e vamos tirar a capacidade da Patrícia, que foi 1,000. Tá? Então, a gente faz o cálculo dessa diferença. Deu uma diferença de 0,481 litros, ou 481 ml, se você preferir. Tá? Quase meio litro, é bastante, uma diferença grande. Aí na letra B, por que que isso acontece? Né? A capacidade determinada pelo Júlio está correta? Por quê? Né? A gente sabe que a capacidade que o Júlio encontrou não está certa, né? Porque a Patrícia, ela mediu, ela viu que caberia 1 litro de água, exatamente 1 litro de água. Aqui a do Júlio está dando uma diferença de quase meio litro. Então, a capacidade encontrada pelo Júlio está certa? A resposta é não. Tá? Agora, por quê? Porque ele considerou aqui, ó, as medidas externas do cubo. Provavelmente, esse cubo era feito de algum material que tinha umas bordas aqui bem largas, tá? Então, imagina assim que fosse uma borda que tivesse 2 centímetros de largura aqui. Então, seriam bordas largas que ocupariam espaço. Só que dentro do cubo, né, você está perdendo esse espaço das bordas. Dá para entender o que o professor está querendo dizer? Que se essas bordas são largas, o correto era você pegar as medidas internas, pegar esse comprimento, essa largura e essa altura aqui por dentro, né, desconsiderando as bordas. Então é por isso que deu um erro. É a mesma coisa dessa xícara, né, que eu usei no começo da aula como exemplo. Tá vendo a borda dela como é larga? Então se eu medir a quantidade de líquido que cabe aqui dentro, vai dar uma capacidade diferente do que se eu calcular, porque as bordas delas são bem largas e está ocupando um grande espaço. Então foi por isso que o Júlio aí acabou errando, porque ele tinha que considerar o fato das bordas serem largas. Imagina que é feito um cubo de madeira, que tem 2 centímetros cada lado aqui, cada borda. Então vai dar uma diferença grande entre o que cabe de líquido aqui dentro e a quantidade de espaço que está sendo ocupado aqui, beleza? Então a resposta que seria não, pois ele considerou as medidas externas. E quando a gente quer saber a capacidade, a gente precisa considerar as medidas internas, ok? Então tá aí, mais um exercício feito. Vamos para o nosso último probleminha. Bom, nosso último problema diz: quantos baldes com capacidade de 18 litros são necessários para encher um recipiente como representado a seguir, tá? Então a gente tem aí um recipiente com as seguintes dimensões. Vamos começar calculando o volume desse recipiente. O volume, ele é calculado como A vezes B vezes C. Então nós vamos multiplicar aí as três dimensões, 0,85 vezes 0,9 vezes 0,8. Então eu espero que você tenha se atentado ao fato de que as três medidas estavam na mesma unidade de medida, né? As três estavam em metros. Então quando eu tiver as três medidas usando a mesma unidade de medida, é só eu multiplicar tudo, tá? Vamos lá fazendo a multiplicação. Vou pegar a minha calculadora. 0,85 vezes 0,9 vezes 0,8. O resultado aí dá 0,612 metros cúbicos, certo?
As três medidas estavam em metro, 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 metro. Então, o meu volume fica em metro cúbico. Agora, a gente tem que fazer uma conversão para litros, para saber quantos baldes serão necessários. Então, vamos converter. Ó. Nós sabemos que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Beleza? 1 metro cúbico, 1.000 litros. Agora, 0,612 metros cúbicos vão dar menos que 1.000 litros, né? Porque eu tenho menos que 1 metro cúbico. Vai dar exatamente 612 litros. Ok? Então, são 612 litros que cabem no recipiente. Agora, quantos baldes de 18 litros são necessários para encher esse recipiente? Então, para responder essa pergunta, eu quero saber o seguinte, né? Quantos baldes cabem dentro do recipiente, né? Quantas vezes uma coisa cabe na outra me leva a uma divisão. Então, vamos lá. 612 dividido por 18, aqui dá para usar na tabuada do 18, a gente tem o 61, vamos ver, ó. 18 vezes 4 dá 72. Já passou. 18 vezes o 3 dá... Opa, dá 24 aqui, né? 24 sobe 2. 18 vezes 3 dá um total de 54. Então, aqui vai dar 3 e 54 sobra 7. Abaixo de 2, 72 dividido por 18 vai dar 4 e não vai sobrar nada, tá? Então, serão necessários aí 34 baldes. Chegamos aí ao fim de mais uma aula da nossa playlist do 7º ano, a nossa aula de número 82. Ó, já estou até perdendo a conta de quantas aulas a gente já fez esse ano aqui para o 7º ano. Então, essa foi a nossa aula de número 82. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.